Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Hoje nós vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar sobre PVA, a CNH, taxa de licenciamento, porque janeiro é um mês de pagamento deste imposto. Então eu vou passar algumas dicas aqui para o telespectador para que possa facilitar o seu pagamento e o seu entendimento a respeito desse assunto. E temos inclusive novidades. Antes de mais nada, nós vamos projetar aí a doutora Luciana, que é filha do Dr. Vanderlei de Mello, advogada, e a doutora Luciana participa junto com alguns colegas de casamentos e festas em geral. Então nós temos aí a doutora Luciana com seus parceiros para, no caso de alguém interessado em casamento, porque as festas, como todo mundo sabe, neste processo de pandemia que nós estamos passando, devemos evitar todo tipo de aglomeração e festas, confraternização, evitar para não disseminar o vírus do Covid-19. Mas os casamentos, as celebrações, melhor dizendo, de casamento estão autorizadas, guardadas as proporções de espaço entre um e outro, ou seja, as cautelas necessárias para que isso possa ser feito sem colocar em risco as pessoas que se encontram nas igrejas. Então, para casamento, pode ser aí contratado, caso você queira, a doutora Luciana com seus parceiros e amigos aí. O contato é 99967-6276, 99967-6276. Ok? Então, como eu disse, hoje nós vamos falar de assuntos relacionados a trânsito, no sentido de documentação, PVA, taxa de licenciamento e assuntos que são sempre do mês de janeiro, né? Janeiro é o mês do IPVA. Não só janeiro, né? Fevereiro e março também. Então nós vamos projetar aí mais uma tela para que você possa tomar conhecimento. Vamos ver aí se tem condição, Lucas, da tela aí da Carteira Nacional de Habilitação, que é aí uma novidade que temos que passar para os telespectadores. Ok? Aí, então o que acontece? Nós temos aí o título dessa matéria dizendo com as novas CNHs, as novas Carteiras Nacional de Habilitação, devem ser retiradas nas delegacias de trânsito, com o objetivo de trazer economia ao Estado. O Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, decidiu recentemente que as Carteiras Nacionais de Habilitação, CNHs, e Permissão para Dirigir, que é o PPD, não podem ser entregues pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN, por meio dos Correios, com o adicional do aviso de recebimento. Em razão dessa medida, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que os documentos de habilitação de condutores residentes tanto na região metropolitana de Belo Horizonte quanto no interior do estado passam a ter nova forma de entrega. Ou seja, como é que pode tirar, Lucas? Como é que estava sendo feito até então? Como é que acontecia? À medida que a Carteira Nacional de Habilitação vai vencendo, nós temos que fazer aquele processo de renovação da carteira.
Depois que der tudo certo, o processo foi aprovado, a carteira vai ser renovada por mais um período, dependendo da faixa etária, da idade da pessoa. E o que acontecia? A carteira vinha pelo correio, em AR, entregava lá na residência da pessoa e tinha que colher um recibo. Muitas das vezes não encontrava ninguém em casa, deixava um aviso e a pessoa procurava lá nos correios ou na repartição de trânsito. Tinha ano que variava de um jeito, tinha ano que variava de outro. Mas tinha onde a pessoa depois ir buscar. O que acontece agora? O Detran não vai mais fazer dessa forma. Então, depois que a pessoa que renovou a sua carteira, passou pelo processo, deu tudo certo, a nova carteira vai ser expedida. E o que vai acontecer? Não vai vir mais pelo Correios. Vai vir lá na delegacia de trânsito. E a pessoa, ou então o titular da carteira, deve ir lá buscar a carteira. Para tanto, o melhor seria fazer contato via telefone na delegacia de trânsito. Você pode entrar no Google, tem lá, Delegacia de Trânsito de Poços de Caldas, vai abrir uma página lá, telefone, você liga e pergunta se há necessidade de agendamento. Antes, porém, você pergunta se a CNH sua chegou. Ela vem por malotes. Você pergunta se ela chegou. Caso positivo, posso ir buscar? Quando? Tem que fazer, às vezes, um agendamento de dia e hora para buscar. Caso você não queira, você pode se informar com o seu despachante. Aí o despachante vai fazer esse trabalho em contato com a delegacia de trânsito e vai te informar. Então, esta é uma modificação que foi feita. Então, é importante a gente passar essa notícia, porque senão a pessoa que renovou a carteira fica esperando a carteira em casa, chegar pelos correios, e não chega. A pessoa precisa dirigir, aquela outra carteira está vencida, e ele não pode dirigir. Enquanto não tiver com a nova carteira na mão, não pode dirigir. Ah, mas eu já renovei, só que ela não chegou. Não adianta, vai ser multado da mesma forma, o carro vai ficar retido ali, você vai ter que arrumar alguém com a carteira com validade naquele dia para poder ir lá pegar seu carro, vai tomar multa, ponto na carteira, ou seja, é uma dor de cabeça. Então, não espere você que está aí, que renovou a sua CNH, que ainda não chegou, você que vai renovar a sua carteira nacional de habilitação, já fique preparado. Ela não mais virá pelos correios. Você vai ter que vir e buscar lá na delegacia de trânsito. Não se esqueça de antes fazer o contato por telefone para saber se já chegou, se como é que faz para entregar. Porque não é só ir lá, eu vim buscar minha carteira. Porque são muitas carteiras que vêm. E o expediente lá tem outros afazeres. E são poucos funcionários. Então, tem que haver ali uma racionalização de expediente para que possa atender todos da melhor forma, sem nenhum tipo de problema. Nem para a repartição e nem para a pessoa, para perder como se diz, perder a viagem de ir lá, né? Dependendo do lugar que a pessoa reside em Poços de Caldas, a delegacia de trânsito é um lugar muito longe. Se for de ônibus, você tem que pegar aí uns 2 ônibus, o circular. Ela fica ao lado da estação rodoviária. Então, quem mora na Zona Oeste está mais tranquilo. Mas quem mora na Zona Leste, lá na Zona Sul, então, para vir aqui, chegar e ter a notícia que a CNH não chegou e que tem que ser agendado com antecedência, então, trabalhar preventivamente para evitar aí qualquer tipo de dissabor, de desencontro. E como eu disse, uma consulta para quem tem despachante,
uma consulta com o despachante é sempre bem-vinda. Outros preferem fazer particular, que não tem problema nenhum. Faça cada um a seu modo, a seu gosto. Outros preferem falar, eu não quero mexer com isso não, eu vejo lá com o despachante e resolve para mim. Outros já não, já quer ir resolver pessoalmente. As duas maneiras são válidas e são legais, ok? Então fica esperto aí com relação à Carteira Nacional de Habilitação. Temos aí mais um tema que nós vamos projetar aí para vocês. O Lucas, você pode escolher aí, nós temos mais 2 temas. Aí, agora nós vamos falar sobre a escala de vencimento do IPVA de 2021. O que é o IPVA? É o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. Ele é pago todo ano, para cada veículo. É no Brasil inteiro e quem comanda, cada estado comanda a sua frota. Então nós temos ali o final de placa e depois as escalas de vencimento. Final 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 0. A cota única e primeira parcela é paga em janeiro. Então quem vai pagar de uma vez só, paga em janeiro. 18, no dia 18, 19, 20, 21, 22. Até esses dias. 18, 19, 20, 21, 22. Como nós já passamos do dia 22, quem vai pagar em cota única já não tem condições de pagar mais. Quem vai pagar em cota única tem um desconto de 3%. Mas o que acontece? Como nós estamos vendo ali, é de 18 a 22. Esses dias já passaram. Então não tem mais condições de pagar em cota única com desconto de 3%. Agora vai ter que pagar em 3 cotas. Então vamos lá. A primeira cota também foi do dia 18 ao dia 22. Ah lá, conforme o final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Cada 2 dias, 2 finais de placa é um dia. Então deu de 18 a 22. Também já está tudo vencido. Então, para aquele que não pagou, vamos falar primeiro para aquele que não pagou. Nem cota única, que agora não tem jeito mais, com desconto de 3%, e nem na primeira parcela em janeiro. Então, quem não pagou, agora, no pagamento da segunda ou da terceira, ele paga também a primeira. Só que a primeira vai vir com uns jurinhos aí. Tem uns jurinhos. Não tem mais o desconto de 3% e tem um pequeno acréscimo. E se você não pagar a segunda parcela, vou deixar lá para pagar tudo na terceira, você vai pagar a primeira com juros, a segunda também com juros. Vai ter um acréscimo nas duas. E se você não pagar nenhuma, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, após o vencimento, quando for pagar, todas as 3 vão vir com acréscimo. Então, por isso que tem que ficar atento. Agora, como eu disse, o janeiro já foi no que diz respeito à primeira parcela. Então, vamos ficar de olho na segunda parcela. Por exemplo, quem é final 1 e 2 de placa, até o dia 18 de fevereiro, você tem que pagar a segunda parcela. Mas eu não paguei a primeira. Aí paga também a primeira, nesse mesmo dia. Acaba pagando as duas. Ou então, agora eu não tenho dinheiro. Vou deixar para pagar lá em março. Em março, até o dia 18, quem é final 1 e 2, conforme o exemplo que nós estamos dando aqui, aí paga a parcela de março, mas a de fevereiro e a de janeiro também.
acaba acrescentando um pouco aí pelos juros. De qualquer forma, a pessoa tem que resolver o problema, tem que pagar o IPVA. Ou nós pagamos em cota única, mas agora já não tem mais jeito para 2021, ou nós pagamos em 3 parcelas, que também agora não tem mais jeito de ser 3, passou para ser 2, mas a que ficou para trás, que é a primeira, tem que ser paga também. Então não precisa esperar a data do vencimento, conforme o número de placa, por exemplo ali, no 3 e 4, não precisa esperar 19 de fevereiro para ir lá pagar, nem 19 de março. Você pode pagar antes. O problema é pagar depois, porque até esse dia 19 aí, não tem multa para a segunda e terceira parcela, já tem da primeira. Você paga a segunda e a terceira sem multa, não precisa esperar o dia 19, é até o dia 19. No dia 20, já vai ter acréscimo. Então é por isso que a pessoa tem que estar atento, porque este imposto, para quem tem veículo automotor, tem que ser pago, não tem outro jeito. E o que acontece? Se não pagar, o documento do carro 2021 não vai sair. E ele não saindo, e a pessoa for abordada pelo policiamento de trânsito ou rodoviário, ele vai ter o quê? Vai ter multa, perda de ponto na carteira e o carro vai ser recolhido a um pátio credenciado do Detran. Você vai pagar guincho, vai pagar estadia, cada dia que o carro ficar apreendido lá. Isso o carro só vai sair no dia que o IPVA for totalmente pago e, além disso, tem outras coisas que precisam estar pagas, que a taxa de licenciamento e o DPVAT, ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais coisas desse assunto. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok? Estamos de volta com o programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. E hoje nós estamos falando aí de documentação de veículo, de IPVA. E agora, eu acredito que a parte do IPVA eu consegui passar para o telespectador como é que funciona e que situação que anda. E caso podemos voltar a esse assunto no outro programa para desfazer alguma dúvida. Mas eu sempre insisto, se você tiver dúvida, você pode utilizar o site, com relação ao IPVA, o site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, que é fazenda.mg.gov.br, tudo minúsculo. E lá vai abrir um tanto de assunto e você vai clicar lá no assunto de IPVA 2021. Se você não quiser, como eu disse, você pode utilizar aí o serviço, as prestações de serviço do seu despachante. Ó, o assunto é assim, vê aí para mim que situação que tá, meu IPVA, assim, ok? Bom, agora nós vamos falar de uma outra novidade, que eu acredito que poucas pessoas estão sabendo.
Nós vamos rodar um vídeo aí, e ele é de um especialista em trânsito, um blogueiro, ele é especialista em trânsito e grava vídeos cotidianamente, praticamente, de assuntos relacionados a trânsito, a veículo, documentação. É uma pessoa que entende muito, tem muita credibilidade, e nós vamos ouvir aí o que ele vai falar. Fala galera, meu nome é Marcelo Andrade e hoje eu estou aqui para te dar uma dica importantíssima. Na verdade, é uma orientação. Não faça o pagamento da taxa de licenciamento anual do seu veículo referente a 2021, pois ela está em vias de ser extinta. Isso mesmo, de acabar. E para que você entenda qual a função dela, de acordo com o governo, a função dela é arcar com os custos de emissão e também de envio do documento aí do seu veículo, ou seja, o CRLV. Mas lembrando que a partir de 2021, ele não será mais impresso pelo governo. Nós teremos duas maneiras de obter o documento, seja digital através do aplicativo ou mesmo você aí terá que fazer a impressão e carregar ele contigo. Então o governo não terá mais custo algum com emissão e envio do documento. Ou seja, é uma taxa que não tem mais fundamento ser cobrada. E enxergando isso aí, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Cleitinho Azevedo fez o projeto de lei 2385 de 2021, do dia 4 de janeiro de 2021, pedindo a extinção dessa taxa. Então vamos aguardar, não faça o pagamento e vamos torcer para que eles sejam justos e realmente eliminem essa taxa. E lembrando que ela só vence em 31 de março de 2021. Então você pode aguardar tranquilo e realmente ainda não faça o pagamento. Então essa é a dica de hoje. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Ok, então este aí foi um vídeo, ele está bem explicativo, né? Então vou dar uma complementação. Existe um documento que é chamado o licenciamento anual. Todo ano troca. Para obter este licenciamento anual, são necessárias algumas coisas. O IPVA tem que estar pago. O seguro DPVAT tem que estar pago. Este ano, 2021, não vai ser necessário, porque não vai ser cobrado o seguro DPVAT, chamado Seguro Obrigatório 2021. Não pague porque o próprio banco não vai abrir para receber, se for pagar no caixa eletrônico, numa lotérica, que é onde a gente paga isso, com mais facilidade, não vai abrir para esse pagamento. Então ele está bloqueado. Então você não corre o risco de pagar ele desavisadamente. DPVAT este ano não vai ser. Aí a pergunta, mas espera aí. E se houver um acidente, que é o que mais usa o DPVAT, esse seguro obrigatório, danos contra terceiro, um acidente, machucar pessoa, atropelar alguém, o seguro DPVAT cobre a despesa. No caso de morte por acidente de trânsito, tanto para quem está no veículo, motorista, passageiro, ou quem foi acidentado no outro veículo, o seguro DPVAT paga a apólice, o seguro morte, o seguro acidentes com danos pessoais, materiais não. O que estragou no carro, se a pessoa não tiver um seguro particular do carro, aí ela vai ter que pagar por conta própria. Mas no caso de danos pessoais e de morte, existe um valor que é pago por este seguro DPVAT. E isto vai continuar valendo. Por quê? Porque o DPVAT, as seguradoras, são várias seguradoras que fizeram uma seguradora para gerenciar esse DPVAT. Eles chegaram à conclusão que o dinheiro que eles têm em caixa dá para cobrir as despesas que vêm acontecendo no correr dos anos. Fizeram a estatística. Então,
esse DPVAT não foi feito para ficar ajuntando dinheiro em caixa, se enriquecendo, porque não pode ser usado o dinheiro para outra coisa, a não ser cobrir os danos pessoais e de morte para aquele segurado do veículo automotor. Então não é uma empresa que visa lucro. Então chegou à conclusão. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro já tinha baixado um decreto para que em 2021 não fosse pago ou que fosse reduzido o valor do IPVA, mas esse decreto não teve validade porque foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a seguradora, essa incorporadora de seguros, resolveu dizer que então está tudo certo para 2021. Não se preocupe, não é porque eu não paguei o seguro DPVAT 2021 que caso aconteça alguma coisa eu não vá ter direito. Vai ter direito do mesmo jeito. Vamos ver se para 2022 vai ser necessário pagar o DPVAT 2022, caso ainda tenha caixa na empresa que controla isso no Brasil inteiro. Então esse é com relação ao DPVAT. Então, como eu estava falando, para a gente ter o documento do carro para o ano de 2021, o IPVA tem que estar todinho pago. O DPVAT, que eu acabei de falar, não vai mais ser preciso pagar. E tem uma outra coisa, chama taxa de registro de licenciamento de veículo automotor. Essa taxa foi criada no governo Itamar Franco, quando ele foi governador de Minas. E essa taxa foi apelidada de taxa Itamar. Então quem é mais antigo e mais velho de idade, lembra que na época, então, todo mundo começou a falar que taxa Itamar, e pegou. Todo mundo, então, passou a conhecê-la de taxa Itamar. Esse documento, ele é feito com papel da Casa da Moeda. O documento do veículo é feito com papel da Casa da Moeda. É um papel caro. A impressão também dele é uma impressão cara. E isso onera, segundo a justificativa para criar essa taxa, onera o Estado. O Estado gasta. Então, o que o Itamar fez? Então, cada um vai pagar por este papel e por esta impressão. Os outros estados do Brasil já faziam isso aí. Minas Gerais não. Aí passou a fazer também. Então, essa impressão requer uma chamada taxa. E a taxa faz parte do processo de licenciamento. Então, quando você não paga a taxa, não vai receber o licenciamento. E a taxa de licenciamento é anual, todo ano muda. Agora, como disse aí o Marcelo no vídeo, ele chamou de TRLAV, taxa de registro, licenciamento de veículo automotor, que também é conhecida como CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ou de CLV, Certificado de Licenciamento de Veículo. O valor para o ano de 2021 é de R$ 112,40. 112,40. É pago igualzinho IPVA. Você pode pagar em qualquer agência bancária, em qualquer lotérica, ou utilizar o serviço do seu despachante. Ela é cobrável, a taxa é cobrável por 5 anos. Então, se tiver atraso de 5 anos para trás, tem que regularizar. Porque tem gente que deixa. Vende o carro, a pessoa que comprou não transfere e vai atrasando tudo. IPVA, taxa, vai DPVAT, vai atrasando tudo. Lá para frente, para botar tudo em ordem novamente, a taxa de licenciamento cobra nos últimos 5 anos. Então, o que é que agora esse deputado está falando aí? Ou esse blogueiro? Ele está falando que um deputado de Minas Gerais, lá da região de Divinópolis, está entrando com um projeto de lei
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que essa taxa não seja mais cobrada. Por quê? Porque o documento não vai ser impresso mais. Você vai ter que procurar esse documento de forma eletrônica. É digital agora este documento. Então, ou você entra no site do Detran de Minas Gerais e olha lá, emissão de documentação 2021, para você ter este documento. Este documento também tem uma forma que pode ser baixada no seu celular. Você pode andar com ele no seu celular. Aperta lá, aparece ele. Como é também com o título de eleitor. Então, você pode também, no seu computador, imprimir aquilo lá por sua conta. E sai lá a impressão e ela tem validade da mesma forma. Então pode usar pelo papel e usar pelo aplicativo do celular. Você tem então esta oportunidade, esta modernidade que é agora daqui para frente é tudo eletrônico, tudo digital, tudo por computador. Então essa taxa, como o governo não vai mais gastar com o papel, não vai gastar mais com a impressão, o deputado lá, que eu citei, lá da região de Divinópolis, ele está falando o seguinte, então não há necessidade de pagar. Então o que a gente sugere? Se você não pagou a taxa de licenciamento este ano ainda, não pague. Até 31 de março, não precisa pagar. E esperamos que até 31 de março, esta lei seja aprovada pela Assembleia Legislativa, aí nós não vamos precisar pagar mais daqui para frente, nem 2021 e nem para frente. E até 31 de março ninguém corre o risco de nada porque o documento não vai ser exigido. Nenhuma polícia vai exigir o documento de trânsito do veículo 2021, no primeiro semestre de 2021. Então não se preocupe com isso. Agora, se essa lei até dia 31 de março de 2021 não for aprovada e essa taxa não for extinta, aí nós vamos ter que pagar a taxa. Agora vamos supor que você pagou a taxa agora, para já ficar livre disso aí, já pagou a taxa, PVA, já pagou tudo. E a lei é aprovada. E aí você vai perder o 112,40 centavos? Aí você vai ter que fazer um pedido de estorno na Secretaria de Estado da Fazenda, para que seja estornado este valor. Então, o melhor é esperar até 31 de março para resolver esse problema da taxa de licenciamento de registro, de expedição do documento do carro do ano de 2001. Está valendo 2020, não se preocupe com isso. Então, vamos aguardar e a partir de 31 de março, antes disso, eu dou mais uma dica aqui para ver que situação que as coisas se encontram. Nosso tempo está esgotado, obrigado aí pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.